Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje vamos continuar discutindo aqui a mineração de padrões em grafos e vamos falar sobre a determinação de isomorfismos entre subgrafos. Bom, primeiro vamos definir o que é o conceito de grafo e isomorfismo de subgrafo. Um grafo G', definido por V' e E', é dito ser isomórfico a um outro grafo G, definido por V e E, se houver uma função bijetora φ de V' para V, que é tanto injetora quanto sobrejetora, de tal forma que para toda aresta pertencente a E', existe um mapeamento da mesma aresta em E. Para todo vértice pertencente a V', o rótulo desse vértice U também vai ser o mesmo para o mapeamento de U em V. E para toda aresta pertencente a E', o rótulo da aresta UV ele também vai ser o mesmo do que o rótulo mapeado para φ de U e φ de V. Em outras palavras, o isomorfismo φ ele preserva a vizinhança das arestas, assim como os rótulos entre vértices e arestas. De forma diferentemente, a tupla estendida UV, rótulo de U, rótulo de V pertencente a G', se somente se os mapeamentos de U, V e dos respectivos rótulos pertencerem a G. Se a função φ for apenas injetora e não sobrejetora, nós dizemos que o mapeamento é de um isomorfismo de subgrafo, ou seja, há vértices e arestas em G' que não estão em G. Tá? Mais ainda, G' é um subgrafo isomórfico a G, denotado como G' subgrafo de G, e nós dizemos que G contém G', utilizando a notação matemática aqui. Aqui nós temos o exemplo de 4 grafos, onde G1 e G2 são isomórficos, apesar da representação. G3 e G4, eles não são isomórficos, apesar da aparência. E a diferença está exatamente aqui no rótulo A em W1, que é B em X1. Vamos então, considerando esses vários grafos, discutirmos como nós podemos determinar o seu isomorfismo. Tá? Então, há vários potenciais isomorfismos entre G1 e G2, ou seja, funções φ, que podem realizar esse caminhamento. Um exemplo de função φ é entre V2 e V1, ou seja, nós temos que o φ de V1 é o U1, o φ de V2 é o U3, o φ de V3 é o 2 e o φ de V4 é o 4. Nós definimos então o mapeamento inverso φ a menos 1, que vai identificar o isomorfismo entre G1 e G2. Por exemplo, φ inverso de U1 é V1, φ inverso de U2 é V3 e assim sucessivamente. O conjunto então de todos os isomorfismos possíveis de G2 para G1 pode ser expresso por essa tabela aqui, onde nós temos cada um dos vértices de G2 e os mapeamentos de G1, que nesse caso são 4, entre vértices de G2 e vértices de G1. Então, por exemplo, V1 mapeando em U1, V2 em U3, V3 em U2, V4 em U4. É um possível. Aqui nós temos o φ2, o φ3 e o φ4, que também são mapeamentos válidos. O grafo G3 ele é isomorfo a G1 e G2. E nesse caso, embora ele seja menor, nós ainda assim conseguimos encontrar 4 mapeamentos entre G3 e G1, onde nós podemos ver os vértices W1, W2 e W3, como eles vão mapear
a vértices de G1, e temos 4 possibilidades aqui. O grafo G4 não é isomorfo nem a G1 e nem a G2. Por quê? Porque X1 e X3 são diretamente conectados, enquanto que o 3 e o 4, que contém o rótulo B, não são. O mesmo aplica para V2 e V4 a partir de G2. Então, com isso, nós acreditamos termos introduzido não só o conceito de isomorfismo de subgrafo e isomorfismo de grafo, como também essa intuição dos mapeamentos. Notem que, quando nós falamos de isomorfismos, nós temos que considerar, de alguma maneira, todos os mapeamentos possíveis. Assim, para que nós possamos enumerar todos os possíveis isomorfismos de um grafo C, né, para cada um dos grafos GI da base de dados, nós vamos apresentar na sequência uma função denominada isomorfismo de subgrafos, que recebe como entrada tanto C quanto um grafo G e retorna o conjunto de todos os isomorfismos entre C e G. Isso é uma tarefa computacionalmente cara, mas que ela é absolutamente necessária para que nós consigamos garantir a exatidão do suporte. O conjunto de isomorfismos φ é inicializado pelo mapeamento do vértice inicial de C para cada vértice X em G, ou seja, nós começamos achando todos os vértices que possuem o mesmo rótulo de um vértice arbitrado a partir de C. O método, então, ele considera cada tupla e estende o conjunto de isomorfismos. Seja a tupla TI entre os vértices U e V, nós temos que verificar se cada isomorfismo φ pertencente a φ enfatizado pode ser estendido em G usando a informação a partir de TI. Se TI é uma aresta de avanço, então nós vamos buscar um vizinho X, de tal forma que X não tenha ainda sido mapeado a algum vértice C. Ou seja, que φ invertido de X não exista e o vértice e os rótulos das arestas casem. Lx igual a Lv e Lφ de U de X igual a Lu de V. Se tal caso ocorrer, então nós podemos estender o mapeamento φ de V para X e um novo isomorfismo é colocado, é adicionado ao conjunto de isomorfismos φ enfatizado linha aqui. Se teria uma aresta de retorno, então nós temos que verificar se φ de V é um vizinho de φ de U, ou seja, se eles já são vizinhos, e se esse for o caso, nós adicionamos o isomorfismo. Aqui nós temos o algoritmo que acabamos de descrever. Ele recebe um código a ser verificado em um grafo, e nós inicializamos aqui o φ maiúsculo como todos aqueles que têm o rótulo de φ de 0, né? E aí, para cada um das K tuplas pertencentes a C, nós verificamos a aresta estendida aqui, os isomorfismos parciais relativos a TI são inicializados, e para cada isomorfismo parcial que nós tenhamos já identificado, nós tentamos estender tanto para arestas de avanço, se identificadas aqui pelo rótulo do vértice, se V é maior do que U, quanto para arestas de retorno. No caso das arestas de avanço, nós vamos verificar se as várias condições em termos de rótulo elas são satisfeitas e se não há ainda esse mapeamento considerado. Se esse for o caso, acrescentamos ao isomorfismo. Se houver uma aresta de retorno, nesse caso nós verificamos aqui a adição desse mapeamento. Ao fim desse processo, para cada tupla, nós atualizamos os isomorfismos parciais com o que foi encontrado para o TI. Ao fim do processo, retornamos o φ. Aqui nós temos então o exemplo de dois grafos G1 e G2, que eles são bastante parecidos na topologia, apenas diferem por uma aresta, mas eles têm algumas diferenças em relação aos rótulos que são considerados aqui. Tá? Nós temos aqui o grafo C, que ele é composto de A, A, B,
representado por esse código DFS aqui, 01AA12AB. E nós vamos então realizar a determinação dos isomorfismos de C em G1 e G2. Tá? Inicialmente, nós pegamos um vértice cujo rótulo é A, e nós vamos encontrar todas as ocorrências de A, tanto em G1, em A nós temos duas ocorrências, em G2, em G1 nós temos duas ocorrências de A, em G2 nós temos também duas ocorrências de A. Esses números aqui, gente, eles são apenas para podermos diferenciar a qual vértice nós estamos nos referindo. Tá? Então o vértice 10 aqui, ele é de G1 e ele contém um rótulo A. O vértice 30 também de G1 contém um rótulo A. O vértice 60, ele é de G2 e tem um rótulo A. E o vértice 80, ele também é de G2 e contém um rótulo A. O próximo passo nosso é adicionarmos então a tupla T1, que são as ligações a partir desses rótulos A, que também são rotuladas por A. Nesse caso aqui, em G1, nós temos uma aresta que liga 10 a 30, foi enunciada aqui. No caso de G1 ainda, nós temos a mesma aresta, só que no sentido contrário, ela liga 30 a 10. Tá? No caso de G2, nós temos uma aresta que liga 60 a 80 e a mesma aresta, olhada no sentido inverso, liga 80 a 60. Tá? Finalmente, nós acrescentamos a segunda aresta aqui, que vai ligar 1 a 2, o 2 com o rótulo B, e nós vamos verificar para cada um dos casos aqui quais que nós temos. Então nós temos 10 a 30, ele é ligado a B na aresta 20 ou na aresta 40. Ambos os casos são mencionados aqui. Enquanto que o 30 a 10, ele tem apenas uma aresta que contém B, que é a 20, que é aqui colocado. No G2, uma coisa parecida. Nós temos 60 a 80 chega aos 70, 80 a 60 chega tanto aos 50 quanto aos 70, e ambos os isomorfismos são considerados. Ou seja, ao fim desse processo, nós detectamos que em G1 nós temos 3 isomorfismos do grafo C, e em G2 nós temos também 3 isomorfismos do grafo C. Bom, com isso nós concluímos a discussão sobre isomorfismos de subgrafo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a enumeração de candidatos e a contagem de suporte.